Olá, pessoal. Eu hoje vou trazer para vocês um pouquinho sobre análise através de índices, dentro do nosso conteúdo de análise das demonstrações financeiras. O análise através de índices pode ser dividida em 4 grandes grupos de índices: os índices de liquidez, os índices de rentabilidade, de estrutura de capital e de prazos médios e de ciclo. Bom, nesse vídeo eu quero explorar com vocês, primeiramente, os índices de liquidez. O primeiro índice de liquidez é a liquidez corrente, que vai comparar quanto a empresa tem aplicado em haveres circulantes, que são aquelas contas que estão dentro do ativo circulante da empresa, tipo disponível, valores a receber, estoques. Vai comparar isso contra quanto a empresa deve a curto prazo, que são aquelas contas que estão no passivo circulante, tipo fornecedores, impostos e contribuições sociais. Então, a formulazinha está aí. É só dividir o ativo circulante pelo passivo circulante. E é bem simples lá, pessoal. Aqui tem o balanço patrimonial, que é o que eu passei nos slides para vocês. E eu tenho só o ano de 2015 para deixar mais simples para a gente analisar. Nesse balanço eu tenho já o ativo circulante aqui como um total, né? Que o total do meu ativo circulante é 33 mil. Eu coloquei ele aqui em caixa alta, né? E eu tenho as subcontas, caixa, bancos, contas a receber e estoques dentro deles. Mas se eu somar essas subcontas, eu vou ter o total de 33 mil reais. Então, isso corresponde ao numerador da nossa fórmula. E o denominador é o passivo circulante, que está aqui. Da mesma forma, ele está organizado em uma conta que é o circulante e que engloba essas demais contas que estão aqui embaixo. O passivo circulante é 9.900 e é a soma de fornecedores, salários a pagar e empréstimos. Aqui dentro, além de caixa e bancos, eu poderia ter também aplicações financeiras que são resgatáveis no curto prazo. Eu poderia ter uma conta que generaliza tudo isso, chamada disponível ou disponibilidades. Tá? Poderia ser apresentado desta forma também. Então, eu vou agora resolver fazendo esta divisão. Peguei aqui, ó, nos slides que eu passei para vocês, tem 3 anos, né? Mas aqui tem o ano de 2015, então 33 mil dividido por 9 mil, o índice de liquidez é de 3,33. Significa que para cada R$1 de dívida de curto prazo, a empresa tem tem 3,33 de investimentos realizáveis a curto prazo. Isso lá no ano de 2015. Mas se eu pegar e analisar vários anos do balanço, óbvio que para cada ano eu vou ter um índice diferente. Depois, próximo índice de liquidez é a liquidez seca. Ela é, na verdade, uma modificação desse primeiro índice de liquidez. Por quê? Porque a gente considera que dentro do ativo circulante tem algumas continhas que não são tão facilmente transformáveis em dinheiro, não são tão líquidas, portanto, que são principalmente as contas estoques e despesas antecipadas. Então, eu vou fazer o cálculo da liquidez seca mais ou menos como o anterior, dividindo o ativo circulante pelo passivo circulante, só que descontando aqui do ativo circulante os valores de estoques e de despesas antecipadas ou despesas pagas antecipadamente, que dependendo do balanço que vocês pegarem, talvez não tenha despesas antecipadas, então a gente simplesmente ignora isso. Vamos ver aqui, ó. O ativo circulante é o mesmo, é 33 mil, só que dele nós vamos descontar agora a conta estoques, que é 7.600. Despesas pagas antecipadamente, acho que não tem, né? Então, nós vamos dividir isso pelo total, que é 9.900, o total do passivo circulante. Faremos a divisão, então, já tem aqui nos slides o resultado pronto, né? 33 mil menos 7.600 dividido pelos mesmos 9 mil de antes. Então, dá 2,57. É um índice de liquidez, digamos, um pouco mais criterioso, então, que não está contando como líquido aquelas coisas que não são tão facilmente transformáveis em dinheiro, certo? Mas a análise é basicamente a mesma. É quanto eu tenho de disponibilidades que podem ser transformadas em dinheiro no curto prazo contra quanto eu tenho para pagar no curto prazo. Nosso próximo índice é o índice de liquidez geral. Ele vai, da mesma forma, fazer uma comparação de ativo com passivo, né? Só que ele visa retratar a saúde financeira no longo prazo. Então, eu vou pegar, além do ativo circulante, no numerador da fórmula, vou somar o realizável a longo prazo. E no denominador eu tenho passivo circulante mais o passivo não circulante. Então,
Estou acrescentando ao ativo e o passivo circulante as coisas que eu posso realizar no longo prazo e que eu vou ter que pagar no longo prazo. Como que fica isso? Vamos ver. O que eu tenho aqui de realizável a longo prazo? Ó, eu tenho 2.500 de realizável a longo prazo aqui dentro do ativo não circulante. E já no passivo, eu tenho o circulante e o não circulante. Olha só, então eu vou ter aqui, ó, no ativo eu vou somar os 33 mil, que correspondem ao ativo circulante, mais os 2.500, que são realizáveis ao longo prazo. E vou dividir pelo passivo circulante mais o passivo não circulante, cujo total já está aqui. O total do passivo não circulante é 19.600. Lembrando que eu tenho que fazer primeiro estas adições para depois fazer a divisão, certo? Primeiro eu somo o ativo circulante com o ativo realizável a longo prazo, está feito o numerador da fórmula. Depois eu somo o passivo circulante com o passivo não circulante, está feito o denominador. Divido um pelo outro, tenho então o meu índice de liquidez geral, certo? Vamos ver aqui, o resultado é esse aqui, fica 33 mil mais 2.500, dividido por 9 mil mais 19.600. Vai ficar, na verdade, 35.500 dividido por 28.600, que vai dar 1,2, certo? Então, para cada R$1 de dívida, a empresa tem R$1,20 de investimentos que vão ser realizáveis a longo prazo, né? Considerando a análise que eu estou fazendo só do ano de 2015 como uma simplificação para efeitos didáticos, certo? Quarto índice de liquidez é a liquidez imediata. Esse é o índice mais criterioso de todos. Ele vai considerar apenas o que a empresa tem como disponível, ou seja, aquelas coisas que podem ser, aliás, que já são praticamente dinheiro, né? Que é caixa e bancos, certo? É o que tem de disponível. E aplicações financeiras que eu posso resgatar num prazo muito curto. Ou seja, apenas as contas que são dinheiro mesmo. Então, a lógica de cálculo é a mesma, né? É uma divisão de ativo por passivo, só que eu vou considerar apenas a conta disponível, que é a conta mais líquida do ativo, e vou comparar ela com o passivo circulante. Quem é o meu disponível? Como eu já tinha explicado para vocês, o disponível são caixa, são bancos, e se eu tivesse aqui aplicações financeiras que eu pudesse resgatar em um prazo muito rápido, eu consideraria como disponível também, certo? Não é o caso. Então, aqui eu tenho caixa e bancos como sendo o meu disponível. Vou usar isso aí para fazer o cálculo, então. Vai ficar 5 mil mais 24 mil dividido por 9.900, tá? Vai ficar 29 mil dividido por 9.900. Vai dar o resultado de 2,47, um índice alto, né? A empresa tem muita liquidez. Certo, pessoal? Depois, no próximo vídeo, a gente vai tratar sobre os indicadores de rentabilidade. Obrigado!